primeiro lugar, sejam todos bem-vindos ao Cabala na Prática, a sua inspiração semanal para você se conectar com o seu verdadeiro sentido e criar uma vida de mais amor, de mais satisfação e de mais plenitude. Então, o meu nome é Yael Cayenne, a gente vai seguir um tema hoje da nossa live, que é por que a Cabala é um segredo. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, alguns de vocês já talvez tenham estudado a sabedoria da Cabala, e outros estão chegando aqui curiosos, querendo saber o que é essa sabedoria. Eu vou ficar aqui olhando, então, para dois lugares, porque eu estou com duas plataformas abertas e falando com dois públicos diferentes, tá? Nessa série de lives, toda segunda-feira, 7 horas da noite, 7h30 da noite, a gente vai revelar segredos cabalísticos específicos da energia de cada semana. E esses segredos, eles são ensinados já há milhares de anos para o nosso crescimento espiritual. De acordo com os cabalistas, cada semana tem uma energia única e uma oportunidade única para a nossa evolução, para o nosso crescimento como seres humanos. A gente entende a energia de cada semana de acordo com explicações dos cabalistas sobre as histórias do Pentateuco, que são os livros de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os cabalistas explicam que as histórias que a gente encontra na Bíblia, elas não são só histórias. Na verdade, elas são histórias vivas com ensinamentos extremamente atuais para nós. E cada história que a gente lê tem inúmeros segredos de acordo com o nosso estado de despertar espiritual pessoal. Ou seja, você tem um estado de consciência, um estado de despertar espiritual único, só seu. E você vai compreender os segredos, as histórias cabalísticas, os ensinamentos, de acordo com aonde você se encontra nesse exato momento. Nem todos vão revelar os mesmos segredos. Exatamente porque cada um vai compreender esses segredos de uma forma diferente, revelados pelos cabalistas. Quanto mais alinhados a gente está com a voz da nossa alma, com a nossa essência divina, mais profundo a gente consegue ir nessa nossa expansão de consciência através dos conhecimentos transmitidos pelos cabalistas. E aí, tô aqui pensando, né? Talvez você esteja se perguntando nesse momento, tá, mas por quê? Por quê que eu quero expandir a minha consciência? Por que a expansão de consciência é importante para a nossa vida? E a resposta é que quanto mais despertos, quanto mais conscientes a gente está, mais sentido a gente encontra para a nossa vida, mais controle a gente sente sobre nós mesmos, mais paz a gente sente no nosso coração. Quem aí quer ter mais paz, mais controle, mais sentido para a vida? Mais alegria a gente vive. Vivendo as mesmas situações, mais alegria a gente sente. Mais realização pessoal a gente alcança. Mais nós somos capazes de estar conectados ao nosso propósito e à nossa missão de vida. Quem quer isso? Quem quer tudo isso? Né? Então, eu só vou escrever aqui na prática. Para quem chegar, gente, para vocês que estão chegando, ó, segredo, tá? Ó, então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, porque a Cabala é um segredo. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Se vocês têm amigos que vocês conhecem e que podem se beneficiar desse conhecimento, desse conteúdo, que tem curiosidade para saber o que é a Cabala, então manda essa live agora. Para quem está no YouTube, manda o link. Para quem está aqui no Instagram, manda o aviãozinho. Convida as pessoas que você ama, que você se importa, para que elas estejam aqui com a gente. Então, o que a gente está falando aqui é que quanto mais expansão de consciência nós temos, mais a gente consegue
Se conectar com sentido, propósito, alegria, paz, senso de missão, mais controle a gente sente sobre a nossa vida, né? E a minha pergunta para vocês, então, foi: quem deseja isso? Quem deseja se conectar mais com isso? E eu imagino que muitos de vocês. E quem deseja pode escrever no chat, comenta aqui que eu tô acompanhando vocês, até para a gente poder ter uma conversa aqui na nossa live, tá? Essa é a primeira live de muitas. Eu que escolhi esse tema logo no início, exatamente para que a gente possa já começar a desmistificar algumas coisas. Quando a gente pensa na palavra Kabbalah, muitas coisas vêm à nossa mente e muitas coisas não claras normalmente. Muitas pessoas têm curiosidade, querem entender o que é essa sabedoria. E aí é curioso, porque quando você pergunta para uma pessoa, tá, você quer entender e conhecer a Kabbalah? Ou você estuda a Kabbalah e o que é a Kabbalah? E ao longo de muitos anos, né, eu estou nesse caminho da sabedoria da Kabbalah, desde os meus 18 anos, quando eu recebi meu primeiro livro de Kabbalah, e de lá para cá eu ouvi várias explicações diferentes sobre o que é a Kabbalah. E tem uma explicação certa, errada? Não, a gente não está aqui para falar sobre isso, mas tem algumas coisas que elas são muito categóricas do que é essa sabedoria. E a gente quer exatamente entender isso juntos. Então, por que a Kabbalah é um segredo? Esse é o nosso grande tema do dia de hoje, porque a Kabbalah é um segredo. Essa sabedoria, ela intriga muito as pessoas, porque ela fala de ensinamentos profundos sobre a vida. Por que ela está conectada com esses segredos? Porque ela fala sobre o que é espiritual e não tangível, e não palpável. Você não vê a espiritualidade, assim como você não vê a Kabbalah. Mas ela está interagindo com a nossa vida constantemente. A Kabbalah ela é estudada há milhares de anos e por um grupo pequeno de pessoas ao longo de milhares de anos. Isso também leva a gente a entender por que as pessoas falam que a Kabbalah é uma sabedoria que é um segredo. Porque, na verdade, ela foi uma sabedoria estudada ao longo de todo o curso da nossa história como humanidade, mas, ao mesmo tempo, poucas pessoas estudaram. E como eu disse, mesmo assim, quando você pergunta para uma pessoa se ela sabe o que é Kabbalah, normalmente as pessoas vão ficar sem ter muito resposta, sabe? Então, será que a Kabbalah é um segredo? Olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu quero ver resposta no chat, tá? Será que a Kabbalah é um segredo porque ela não pode ser revelada? Ou será que a Kabbalah é um segredo porque a gente ainda não conseguiu compreender o que é a Kabbalah? Você entendeu a pergunta? Será que a Kabbalah é um segredo porque ela não pode ser revelada, porque ela é proibida de ser revelada, ou porque a gente ainda não conseguiu compreender essa sabedoria? Aqui a gente já tem um ponto importante para entender o que significa a Kabbalah ser um segredo. Por que será? Por que vocês acham? Manda no chat, gente. O que vocês acham? Por quê? Será que a Kabbalah não pode ser revelada mesmo? Ó, a Tayana tá falando porque não conseguimos compreender. A Paula, querida aluna da minha mentoria, maravilhosa, tá falando que a gente tem dificuldade ainda de compreender. Quem mais? Alguém acha diferente? Porque a gente ainda não consegue compreender, a Patrícia tá falando pra gente. Muito bom. Então, eu vou fazer mais perguntas, porque, na verdade, gente, o estudo da Kabbalah, ele é muito baseado em perguntas. E isso é um dos motivos de eu amar essa sabedoria, porque ela leva a gente a questionar, a refletir, a buscar respostas que não são óbvias. A gente está muito acostumado a receber respostas prontas. E na Kabbalah, você vai ser desafiado no sentido de te fazer refletir sobre coisas que você achava que você já sabia. Olha só, aqui a gente tem mais uma resposta no chat. Eu não, conseguimos compreender muito complexo. Ou seja, pelo que eu entendi, é muito complexo, algumas pessoas pensam, né?
tão revelado e atualmente poucos conhecem para poder ensinar e para nossa compreensão. A Marcela está falando. Nada óbvio. Então, a gente vai falar, tá? A gente vai ter em breve, eu vou falar mais para vocês de curso de cabala que eu vou dar em fevereiro, tá, gente? Mas aqui a gente está só começando uma jornada juntos, vai ter muito conteúdo aí ao longo do ano inteiro, tá? Para todos vocês, para quem quer aprender aqui, online, ao vivo, pelo Instagram, pelo YouTube e também em cursos, tá, gente? Então, vocês já repararam que normalmente, quando a gente fala de assuntos superficiais, normalmente a gente pode ficar assim horas falando, né? Imagina, você vai encontrar alguns amigos, aí você vai para o bar, a gente pode passar horas falando sobre amenidade, sobre coisas assim não muito relevantes da vida. A gente pode passar horas, às vezes, falando, inclusive, sobre a vida de outras pessoas, sobre o que está acontecendo na série do Netflix, na novela, na vida de outras pessoas, né? No trabalho. A gente pode passar muito tempo da nossa vida falando sobre coisas muito superficiais. E o porquê disso? Existe uma resposta, um porquê cabalístico para isso. Eu vou contar isso para vocês agora. O motivo é que os cabalistas explicam para a gente que quanto maior a luz, menos recipiente. A luz é muito grande e a gente tem muitas vezes pouca compreensão. E aí o que acontece? Quando as pessoas perguntam para a gente, por exemplo, quem nós somos, normalmente a gente não tem muito o que dizer. Quando as pessoas perguntam para a gente coisas mais profundas sobre a nossa existência, a gente tem menos palavras para descrever. Você já reparou isso? A gente tem menos explicação quando os assuntos são mais profundos. Em uma linguagem cabalística, então, onde tem mais luz, tem menos recipiente. E entender isso é uma porta de entrada muito importante para a nossa conexão mais profunda com essa sabedoria da Cabala. Essa é uma jornada espiritual para a gente mergulhar juntos, mais fundo, na nossa mente super consciente. Entendeu? Super consciente. O que eu quero dizer com isso? De acordo com a psicanálise, quando a gente vai para um olhar mais freudiano, de Freud, né? Ele fala muito sobre essa mente subconsciente. Eu vou falar muitas vezes ainda com vocês sobre a nossa mente superconsciente. E eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente, uma outra live. Daqui a 1-2 semanas vocês vão me ouvir explicando mais sobre isso, tá? Então, com a Cabala, a gente vai entender uma parte oculta do nosso eu, que é a nossa alma. Em alguns momentos, você vai se sentir inspirado por essa sabedoria, inspirada por essa sabedoria. Em alguns momentos, você vai se sentir desafiado, desafiada. Em alguns momentos, você vai sentir, através da sabedoria, inspiração, amor, alegria, paz. Em outros momentos, você vai sentir raiva, você vai sentir medo, você vai sentir tristeza. E você vai entender o porquê disso, conforme você cresce nessa sabedoria. Qualquer que seja o seu sentimento, o sentimento que vier à tona no momento que você estiver recebendo os conhecimentos, a sabedoria da Cabala, qualquer sentimento vai ser uma ferramenta para a sua expansão de consciência. Para você ir mais profundo, para você revelar o poder da sua alma. A Cabala fala que, na essência, todos nós somos puros e divinos. E que todos nós estamos vivos para nos lembrarmos de quem nós realmente somos. Lindo isso, não, gente? Todos nós estamos vivos para nos lembrarmos de quem nós somos. Esse é um caminho de expansão de consciência, mas ele também é um caminho de retorno para casa. E aí? Já que a gente vai estudar Cabala, o que é, então, a Cabala? A gente já falou disso agora há pouco, né? Cada pessoa tem uma definição. Mas e aí, o que é Cabala? De forma mais simples, o que significa a palavra Cabala? Talvez muitos de vocês que estão aqui, alguns saibam, alguns não. Quem sabe já escreve no chat para ajudar os colegas aí. O que é a palavra Cabala?
Muito bom, receber. É isso mesmo. A cabala é receber. Todos nós. Ah, olha que legal, a Duda falando, né? Todos nós estamos vivos para nos lembrarmos de quem somos. É isso aí, gente. Então, cabala significa receber. Essa é uma explicação muito, muito simples e não tem como a gente fugir do básico. Cabala significa receber. Ponto. Agora, você pode ter um celular, por exemplo, mas se você não tem sinal, você não vai conseguir receber uma chamada, por exemplo. Não é? Então, você tem um corpo, mas se você não tiver plugado aquilo que te dá vida, você não se move. Você fica travado, travada, as coisas não fluem, as coisas simplesmente não acontecem. E já que a Kabbalah significa receber, como a gente pode receber essa sabedoria? Essa é uma próxima pergunta. Como a gente recebe a sabedoria da Kabbalah? Gente, quem tem uma resposta para isso já coloca no chat. A gente está aqui refletindo juntos. Como eu falei, a Kabbalah é cheia de perguntas. Como a gente pode receber a sabedoria da Kabbalah? Quem sabe? Muito bom. A gente tem que estar aptos a receber. Ok, muitas vezes a gente não tá. Boa. Se conectando. Sendo um receptáculo. Legal. Como, gente? Como? Boa, ó, estudando, conhecendo mais sobre o assunto. Com certeza, Tati, isso vai trazer mais fé, né? Vai expandir a nossa fé. Mas aqui é como a gente faz isso. Então, eu vou falar sobre algumas formas. Ao longo desses anos todos de estudos e pesquisas e envolvimento da Cabala, eu posso dizer para vocês que existem muitas formas de se estudar a Cabala. Cada pessoa, cada professor tem uma maneira diferente de ensinar essa sabedoria, mas tem alguns caminhos que fazem parte dessa sabedoria. Os estudos de textos cabalísticos, essa é uma forma. Segunda forma, meditações, orações. Então, basicamente, a gente recebe essa sabedoria através de expandir a nossa consciência. E a gente expande essa nossa consciência através de conhecimentos, meditações, de estudos e de transformação. A Cabala é uma sabedoria muito prática e que ela tem um objetivo. Nossa série, tá vendo aqui? A gente tá falando de Cabala na prática, porque ela é uma sabedoria prática para a vida. Quando eu falo de uma sabedoria prática, é porque ela te transforma. E se você só aprende essa sabedoria e você não coloca em prática, ela não vai te transformar, logo você não vai receber a Cabala. Porque conforme a gente se transforma, essa sabedoria, ela vai cada vez mais sendo ativada dentro de nós. Ativada. A Cabala não é algo, ela não é algo de outro mundo, no sentido de que ela é, por um lado, algo de outro mundo. Conforme a gente se aprofunda, a gente entende isso também. Mas ela é uma sabedoria que ela fala com o DNA da tua alma, fala com a tua essência. Por isso, ao mesmo tempo que você vai ouvir coisas que podem ser novas, por um outro lado, para quem está começando nessa jornada aqui com a gente, por um outro lado, você vai ter uma certa familiaridade, as coisas vão parecer ao mesmo tempo muito próximas para você. Então, através dos estudos, meditações e orações, a gente consegue receber essa sabedoria. Estudos, meditações e orações. As experiências que a gente tem, conforme a gente expande a nossa consciência com essa sabedoria, quando a gente vai entendendo os segredos da Kabbalah, cada pessoa vai ter uma experiência única, que a gente não consegue expressar com palavras 100%. É algo muito íntimo. É uma revelação entre você e o próprio Criador. Através do estudo, da oração, da meditação, você vai ter a sua própria revelação. E é exatamente por isso também que o nosso coração, ele tem que estar muito puro no nosso desejo de aprender essa sabedoria. Para que a gente possa interpretar ela através dos olhos da pureza e não dos olhos do nosso ego, que é algo que a gente vai falar também mais nesse curso 1, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá?
Então, o conhecimento da Cabala, ele é tradicionalmente transmitido, passado de professor para aluno, de pai para filho, de geração para geração. O que significa que o aluno, ele precisa estar num modo ativo de receber de quem está transmitindo aquela sabedoria. Então, a Cabala é uma sabedoria milenar que não vem de ideias próprias, para que ela possa ser preservada na sua integridade. E para que o impacto dessa sabedoria possa realmente transformar a sua vida da forma mais autêntica possível. Então, esses ensinamentos, eles precisam ser puros. E é por isso que também o professor que está transmitindo, ele precisa estar num lugar ali puro dentro do coração dele, para receber e para transmitir esses ensinamentos na profundidade que eles têm. O modo de ensinar a Cabala é se colocando como um canal de algo maior do que nós. Eu me lembro até hoje uma grande cabalista que tem um papel muito importante na minha vida, inclusive na minha iniciação como professora de Cabala, que é a Karen Berg. E eu lembro de um ensinamento dela dizendo sobre um dia que ela estava entrando numa palestra, e aí no final dessa palestra, ela disse que muitas vezes ela ficava com o corpo e com as mãos frias, com as mãos geladas, porque ela pedia para que o Criador, para que Deus, para que essa força maior usasse as palavras dela para transmitir os ensinamentos do Criador e não os ensinamentos dela. E para mim isso foi um grande... Opa, bati aqui sem querer. Para mim isso foi um grande aprendizado que eu recebi dela, porque realmente, quando a gente se coloca como um canal, muitas vezes você vai trazer ideias que talvez racionalmente a gente não saiba, a gente não entenda até, mas a gente está transmitindo de um lugar muito mais profundo, de um lugar muito mais elevado. Então, essa humildade, a gente está falando aqui de uma humildade que ela precisa existir, na verdade, para todo e qualquer tipo de ensinamento, com certeza. Mas, inclusive, quando você vai ter uma conversa com uma outra pessoa, é óbvio, a gente precisa estar nesse estado de humildade, senão a gente não consegue ter troca, a gente não consegue receber, né? Mas, quando a gente fala sobre espiritualidade, quando a gente fala sobre um conhecimento espiritual, quando a gente fala sobre o DNA espiritual, quando a gente está falando sobre o funcionamento da nossa consciência, da existência do ser humano, então a gente precisa ter bastante cuidado. Esse cuidado, ele, eu diria, de ser um canal, ele é fundamental nesse caso. A Kabbalah lida com áreas muito, muito sutis do ser humano. A gente fala sobre vida, sobre morte, sobre saúde, sobre relacionamentos. A gente fala sobre propósito, sobre a mente, sobre a consciência, sobre a alma. E é muito importante ter humildade para receber e para passar isso para frente. A arrogância em qualquer estudo, claro que não vai ser saudável para nós, porque a arrogância distorce a nossa mente. Ela cria preconceitos. E aí a gente pode acabar entendendo tudo errado. Né? Você já viu, já passou por momentos assim, que você tinha certeza que você estava entendendo tudo certo, aí você se deu conta que estava entendendo tudo errado, que as coisas não eram bem do jeito que você estava achando. O nome disso aí é nosso ego entrou na jogada. Então, quando a gente fala de espiritualidade, é fundamental que a gente tenha um olhar curioso e um olhar humilde para poder despertar essa sabedoria dentro de nós. Agora, em geral, uma pessoa ela pode estar em dois estados diferentes de consciência em qualquer situação. Ou a gente está num estado de doadores, ou a gente está em um estado de recipientes. Um ser humano saudável, ele deve, ao longo da sua vida, ser professor e ser aluno em diferentes momentos. Mas primeiro a gente começa absorvendo e depois compartilhando dentro da nossa realidade. Foi por isso que a Kabbalah transformou tanto a minha vida, ao longo do tempo eu vou contando isso também para vocês, que eu senti em um determinado momento uma necessidade gigantesca de compartilhar essa sabedoria. Então, quando a gente fala de assuntos do nosso coração, assuntos da nossa alma, a gente busca a integridade. A pessoa que transmite, ela pode dizer, olha, eu não sou perfeito, eu não sou perfeita. Eu estou aqui aprendendo também o que eu estou ensinando ao longo da minha vida.
Mas você não deveria encontrar uma pessoa que se posiciona transmitindo essa sabedoria, se colocando como superior ou melhor do que ninguém. E aqui tem uma chave muito importante dentro dos ensinamentos. Anota aqui que eu quero te contar uma coisa bem importante para você aprender a sabedoria da Kabbalah, que é o seguinte: mesmo um transmissor, ele também é um receptor. E para que ele receba, ele precisa exercitar profundamente, se esvaziar de si mesmo para compartilhar. Aliás, o se esvaziar de si mesmo é fundamental para a gente receber as revelações dessa sabedoria. Se você chega cheio de respostas, você não vai encontrar respostas mais profundas. E a Kabbalah, ela te leva a esse olhar de buscar o que tem de mais profundo. Por isso a gente precisa constantemente se esvaziar de si, para ter espaço para receber. Quando foi a última vez que você se permitiu se esvaziar de si? Quando foi a última vez que você se permitiu se colocar nesse lugar? Talvez nos momentos mais difíceis. Nesse lugar de humildade. De aprender, de receber. O mundo é infinito de possibilidades quando a gente se coloca nesse lugar. Então, o professor transmite os segredos da Kabbalah, que na verdade são segredos que ele vai estudar de textos, que ele vai buscar de cabalistas, de pessoas que vieram muito antes deles. E eles vão transmitir essa sabedoria da forma mais humilde possível, da forma mais conectada possível, porque não é uma sabedoria só racional, mas sim espiritual. Mas a revelação dos ensinamentos são transmitidos direto entre o criador e o aluno, entre Deus e o aluno. A Kabbalah é profunda e cada professor tem a sua forma de transmitir também essa sabedoria. Então, por exemplo, se você quiser aprender a fazer um bolo de chocolate, você pode aprender de diferentes pessoas. Tem diferentes formas de aprender a fazer um bolo de chocolate. Talvez algumas pessoas vão te ensinar o bolo de um jeito que você não vai entender nada. E outras pessoas vão te explicar e você vai entender profundamente. E aquilo vai tocar você. Então, alguns professores vão explicar e você não vai entender. E o motivo é o seu recipiente simplesmente não se conectou com o canal daquele professor por alguma razão, simples assim. Não tem professor melhor, pior, bom, não tem isso. Tem o transmissor certo para o recipiente certo no momento certo. Então, o que você precisa para entrar? Mais uma pergunta. O que você precisa para entrar nesse universo da Kabbalah e conhecer os segredos da vida? O que você precisa para isso? Basicamente, você precisa ter um desejo, e isso é fundamental. A gente fala disso bastante na Kabbalah. Você precisa ter uma humildade no coração e você precisa também sentir no teu coração que professor, que transmissor fala com a tua alma. E se colocar com humildade para absorver a sabedoria dessa pessoa naquele momento. Você não precisa ter um único professor, mas é importante que você sinta também no coração essa conexão. Porque a Kabbalah fala sobre o que é espiritual, é o que é da alma. Você tem que sentir no coração. Então, é sentir no teu coração quem é o teu professor ali naquele momento, se abrir para aquela sabedoria, e o professor também precisa fazer o mesmo. Ele precisa fazer o mesmo, de se colocar ali como um recipiente, enquanto ele está transmitindo, e também com os professores dele. Eu, por exemplo, tenho os meus professores. Ao longo dos anos de estudo da Kabbalah, eu fui buscar muitas referências. Então, hoje em dia, eu tenho professores, não só um, eu tenho alguns, em diferentes países, inclusive, porque eu fui estudando, eu fui buscando diferentes linhas. Eu encontrei segredos espirituais em lugares diferentes, com professores diferentes, que tocam a minha alma. E eu sigo eles. Eu sigo essas sabedorias. Então, por que a Kabbalah se manteve oculta? Essa é mais uma pergunta importante. A gente está falando aqui tudo sobre por que a Kabbalah é um segredo. Por que, então, que ela se manteve oculta por milhares de anos? Em primeiro lugar, porque ela é uma sabedoria muito profunda que fala sobre a mente humana. Em segundo lugar,
Porque ela fala sobre o potencial humano, potencial, o que você é capaz de fazer. Ela fala sobre liberdade. Ela fala sobre clareza mental. Ela te leva para esses lugares. A Kabbalah traz respostas para o sentido da vida. Ela te dá muita clareza de sentido. Qual o sentido da tua vida, da tua existência? O que você está fazendo aqui? A Kabbalah traz autonomia. Agora, entenda, ao longo de milhares de anos, por que essa sabedoria ficou oculta? Por que ela ficou em segredo? Será que todas as pessoas estavam dispostas que os seres humanos iam ter autonomia, liberdade, que os seres humanos atingiriam seu potencial? Que a gente ia ter clareza mental para fazer escolhas, para fazer as melhores escolhas para a nossa vida? Em muitos momentos, isso não era interessante, coletivamente, por muitas razões. Então, por milhares de anos, a gente não estava pronto. A nossa mente estava presa em certas correntes, em certas amarras. E por causa disso, essa sabedoria, ela simplesmente não conseguia chegar. Então, ela foi oculta. Ela ficou sendo estudada. Ficou o tempo inteiro, senão a gente hoje não teria acesso. Essa sabedoria sempre foi estudada. Mas, como eu disse, ela era estudada de forma muito, muito pequena, por um grupo seleto de pessoas. Muito, muito, muito poucas pessoas no mundo. Então, a Kabbalah ela não é um segredo porque ela é confidencial. A gente já fez essa pergunta lá atrás, aqui na nossa live. Né? A Kabbalah não é um segredo porque ela seja confidencial, mas é porque é preciso uma certa maturidade espiritual para a gente conseguir absorver essa sabedoria. E nesse momento, coletivamente, nós estamos em um ponto crucial de expansão de consciência. E a gente precisa se lembrar de quem nós somos, do que a gente está fazendo aqui, de qual é o propósito da nossa vida. Nós precisamos desse conhecimento. E é por isso que os cabalistas foram cada vez mais, inclusive, falando ao longo de milhares de anos que essa sabedoria chegaria no momento que todas as pessoas teriam acesso a ela. Então, sem entender, e prestem muita atenção nisso que eu vou falar para vocês, tá? Porque essa foi a minha experiência, é isso que eu vi, não só comigo, mas eu vi com muitos alunos ao longo de todos esses anos que eu estou envolvida com essa sabedoria. Sem a gente entender os ensinamentos basilares da sabedoria da Kabbalah, nós podemos ficar rodando em círculos por anos e anos, por vidas e vidas, às vezes, sem sair do lugar, presos em situações limitadas, com poucos recursos para lidar com momentos cruciais de expansão da nossa vida. Cruciais. Tem momentos que você precisa dar saltos, e muitas vezes a gente dá esses saltos através da dor, porque a gente não tem recursos. Com isso, os anos vão passando e você vai continuando sem respostas, assim como foi comigo durante muito tempo. Sem sentido. Parece que a gente simplesmente foi jogados aqui no planeta Terra. E por tentativa e erro, a gente vai tentando entender o que está acontecendo com a gente. O que aconteceu? O que a gente veio fazer aqui? E eu não estou aqui dizendo que outras sabedorias também não falem sobre isso. Mas esses ensinamentos que são contidos na Kabbalah, e que talvez você também encontre, muito provavelmente, em vários outros caminhos, porque a Kabbalah fala sobre uma sabedoria da vida. Então, muito comumente, muito facilmente, você vai encontrar essa sabedoria em alguns lugares diferentes, de formas diferentes. A Kabbalah ela vai envelopar de uma determinada maneira que, se for a forma que você precisa para a sua expansão de consciência, ela vai chegar no teu coração e ela vai transformar a sua vida. Isso eu posso te dizer. Para quem me acompanha aqui já há alguns anos, né? Vocês já sabem da minha paixão pela Kabbalah. E quem está chegando agora, vocês vão perceber isso se vocês quiserem seguir e continuar caminhando aqui junto com a gente nessas próximas semanas e ao longo do ano todo, que vai ter muito conteúdo de Kabbalah para compartilhar com vocês. Essa aqui é uma live introdutória para vocês primeiro entenderem por que a Kabbalah é um segredo e também para a gente já começar a revelar alguns segredos, como eu falei para vocês, o Inspiração Semanal, que é esse programa que a gente está aqui, essa série nossa, essa série, Inspiração Semanal, vai falar sobre os segredos espirituais da energia de cada semana. Então,
Eu conheço a sabedoria da Kabbalah já há muitos anos, estou envolvida com essa sabedoria porque ela transformou a minha vida e ela segue transformando toda vez, quanto mais eu vou me aprofundando e eu leio e eu medito nessas sabedorias, inclusive vou estudando outras coisas, parece que tudo vai se encaixando mais e mais e mais. Então, eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês esses ensinamentos com muito amor, com muita paixão, que é do jeito que eu sempre ensinei a Kabbalah e gosto muito de transmitir para vocês. E depois de toda essa introdução, a Carlinha aqui, ó, transformou a minha vida. É isso, a Kabbalah é muito transformadora, gente. Então, depois de toda essa introdução do porquê que a Kabbalah é um segredo, a gente vai entender um nível ainda mais profundo, falando sobre a Paraxá dessa semana. Ou seja, para falar de forma simples, tá? Hoje é o primeiro dia da série, sim, Cristina. Primeiro dia. Então, que bom que você chegou, que bom que todos vocês estão aqui e chegaram para esse primeiro dia da nossa abertura aqui dessas lives. Bom, a Paraxá. O que é Paraxá? Gente, para quem está chegando agora, Paraxá é o capítulo, vamos colocar desse jeito, tá? É o capítulo que a gente vai falar a respeito semanalmente. Então, a Bíblia, quando eu falo aqui da Bíblia, tradicionalmente falando da sabedoria da Cabala, porque é uma sabedoria muito, muito antiga, tá? Nós estamos falando aqui do Pentateuco, ou seja, são 5 livros de Moisés. Esses 5 livros de Moisés foram canalizados por Moisés no Monte Sinai. E essa sabedoria toda é a base das interpretações cabalísticas, tá? São muitos e muitos códigos, são muitos segredos contidos em cada história e juntos a gente vai falar sobre esses segredos toda semana, tá? Toda semana, 7h30 da noite, eu vou estar aqui esperando vocês para quê? Para a gente plantar a nossa consciência da semana, para a gente colocar ali um foco de trabalho, de desenvolvimento, vamos colocar assim, trabalho é uma palavra estranha para isso, né? Mas é um foco de desenvolvimento pessoal para a tua semana, tá? Então, os cabalistas explicam que o Pentateuco, então, a gente está falando aqui de Gênesis, a gente está falando de Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ele está dividido em várias partes, que a gente chama de Parshiot, em hebraico, que se relaciona com a energia de cada semana ao longo do ano. Toda semana, de acordo com os cabalistas, tem uma energia e tem um potencial de transformação espiritual para você. Como é que a gente descobre qual que é esse potencial de transformação espiritual? Estudando juntos, é por isso que a gente vai ter live. Às vezes vão ter meditações, às vezes são orações, tá? Mas é basicamente esse o nosso caminho. Estudo, oração e meditação, lembra? É assim que a gente vai receber essa sabedoria, tá? Então, só para vocês terem um panorama geral, já que a gente está no começo, a gente já vai dar a introdução de tudo aqui de uma vez, tá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ele explica a criação do mundo, fala sobre os patriarcas da Cabala, Abraão, Isaac e Jacó, fala sobre os israelitas, quando eles se fixam no Egito, eles se tornam escravos. Depois conta a história de José. Gênesis é o princípio da criação dos céus e da terra, da humanidade e de tudo que existe na vida, de todos os seres. Esse é o primeiro dos 5 livros canalizado por Moisés. Aí tem o segundo livro, que o nome dele é Êxodos. E em Êxodos é o segundo livro que conta a história da saída do povo israelita do Egito, onde eles foram escravos por 430 anos. Então, tudo isso é código, tá? Vai falar sobre o nascimento, a vida, os ensinamentos de Moisés também para os israelitas. Fala sobre as leis. Que leis são essas? A gente também vai falando ao longo aí do ano junto sobre isso, tá? Fala sobre a construção do templo sagrado, tabernáculo, também vários ensinamentos espirituais por trás disso. Mostra também o princípio de um relacionamento entre os israelitas e o Criador, depois deles saírem do Egito, através de uma aliança que foi feita a partir, proposta, vamos dizer assim, pelo próprio Criador. E aí, quem são esses israelitas? A Kabbalah fala que somos nós, todos nós. Existem algumas coisas para você ser um israelita, que é um código, tá, gente? Não é assim, você nasceu em Israel. Não, a gente está falando aqui de códigos muito profundos, muito mais profundos do que uma localidade física no planeta Terra.
Então, esse é o segundo livro, o livro de Êxodos. Em Levíticos, a gente fala sobre os sacrifícios, fala sobre o que diferencia o que é puro do que é impuro, as leis da santidade, calendário cabalístico, tudo isso está no livro de Levíticos. Em Números, é um livro que fala sobre, em detalhes, sobre o caminho dos israelitas no deserto, quais foram os acampamentos que eles fizeram, e ele é dividido ali em 3 partes. Então, é a contagem dos israelitas no Monte Sinai, os preparativos para eles voltarem para essa travessia no deserto, que é uma travessia que eles fizeram de 40 anos, a história da jornada deles do Sinai até Moab, que é onde eles estavam indo buscar a cidade prometida. Então, os espiões, eles foram espiar a terra prometida, fala das reclamações dos israelitas, as dificuldades que eles tiveram no caminho, os eventos também que aconteceram em Moab antes deles atravessarem para o Rio Jordão. E aí o último livro, que é o quinto, é Deuteronômio, que é o quinto livro, então, com os ensinamentos de Moisés para os israelitas no deserto. Durante todo esse êxodo deles, quando eles saem do Egito, até eles chegarem à Terra Prometida. Tudo que está escrito nesse livro, em geral, fala sobre algo muito claro para nós, que é uma ideia de que servir ao Criador ou estar em conexão com o Criador não depende apenas das leis, mas depende de algo muito mais profundo. E aqui a gente está falando de cabala pura. Como fazer essa ponte dessa conexão espiritual. Então, é fundamental a gente entender que cada história que a gente lê é profundamente codificada. Cada pessoa na Bíblia fala sobre nós. É sobre você. Não é sobre histórias que aconteceram há milhares de anos atrás. São histórias com ensinamentos para a sua expansão de consciência e evolução. São histórias vivas, com ensinamentos e muitos segredos que a gente vai revelar juntos. Então, a gente vai entendendo isso ao longo das nossas semanas, conforme a gente foi falando sobre cada capítulo. Aí, a gente vai agora falar sobre a Paraxá, ou seja, o capítulo dessa semana, que se chama Bo. Bo. B-O. O primeiro verso dessa Paraxá, desse capítulo que a gente está estudando, de Êxodos, a gente está no livro de Êxodos, fala o seguinte: Vaiomer Hashem El Moshe Bo El Paró. O que é isso? Então, essa frase diz o seguinte: em hebraico, Bo significa venha. Essa frase diz o seguinte, que o Criador disse para Moisés: venha para o faraó. Vem para o faraó. Bo, vem. Mas é muito estranho isso. Porque imagina só, você vira e fala para o seu marido, para sua namorada, sei lá, para o seu amigo, para sua mãe, enfim, quem está com você, você vira e fala assim: olha, você está na sala, e você vira e fala assim: vem aqui na geladeira e pega um negócio para mim. Meio estranho. Bo El parou. Venha falar com o faraó, mas espera, onde que está o Criador? Onde que está o faraó? Uma coisa meio esquisita, né? Quando a gente chama uma pessoa, então, para perto da gente, a gente fala venha. Em hebraico, significa ler. Ler el paró. Ou seja, vá para o faraó. Mas, na verdade, não é isso que está escrito na porção dessa semana. Inclusive, a semente, a primeira frase, a primeira palavra da Paraxá, do capítulo, contém muito segredo sobre a essência de todo aquele capítulo. Então, o Criador fala, na verdade, venha comigo para falar com o faraó. Venha comigo para o faraó. E o que o Rabi Shimon explica pra gente é que nessa porção, e olha, acontece uma coisa maluca, porque quando o Criador fala com Moisés e diz para ele vir para perto dele, o que acontece? Moisés começa a ter revelações muito assustadoras, exatamente no momento que o Criador fala, Bo El parou. Naquele momento, Moisés começa a ver várias cenas horríveis do faraó. E o que é o faraó, de acordo com a Cabala? Que história é essa? Então tá, o Criador fala que Moisés tem que falar com o faraó, e aí ele vê
o faraó, na mente dele, começa a ver o faraó, ele vê várias cenas horríveis, ele fica com muito medo. Medo do quê? Do faraó. Mas por que ele tá com medo desse faraó? De acordo com a Kabbalah, mais um código, o faraó representa toda a negatividade que tem no mundo. É um código, a negatividade que nós vemos no mundo. Tá? Presta atenção nisso que eu te falei, é a negatividade que nós vemos no mundo. Tá? Moisés tinha uma profunda conexão espiritual, e naquele momento, todos os medos dele vieram à tona. Mas tem algo mais importante ainda, que é o que Moisés fez com os medos que ele teve. Todo mundo tem coisas que assustam a gente, certo? Você tem os seus medos, medos de coisas do passado, de coisas do presente, de coisas do futuro, né? Todos nós temos medos. Todos nós temos coisas que assustam a gente. Medo de que certas coisas traumáticas aconteçam de novo, que já aconteceram. Medo de viver certas coisas no futuro que nunca aconteceram. Medo de que algumas coisas que a gente está vivendo continuem acontecendo, né? A gente tem vários motivos para ter medo na vida. Quais são os seus medos? Você tem consciência deles? Quais são os seus medos? E o que você está fazendo com seus medos? Você tem ouvido demais eles? Como você lida com esses medos? Quem tem sido maior? Você ou eles? Qual o papel do medo na sua vida hoje? O que você tem feito por causa dele? O que você tem deixado de fazer por causa dele? Essa semana tem tudo a ver com os nossos medos. Tudo a ver. Então, o que a gente está falando aqui é que, assim como Moisés, nós temos essa semana a oportunidade de olhar para os nossos medos de um jeito diferente. Não é sobre, olha o que eu falei para vocês agora há pouco, não é só sobre entender que Moisés teve medo, é sobre entender o que Moisés fez a respeito desses medos que ele tinha. Aí está a chave e toda a diferença do poder que a gente pode revelar essa semana, da transformação que a gente pode ver na nossa vida essa semana, se esse for o nosso foco. O que esse grande cabalista, que é o Rabi Shimon Bar Yochai, fala pra gente, ensina pra gente, é que nós temos a oportunidade de confrontarmos os nossos maiores medos, acessando um simples e muito poderoso segredo espiritual, que vai mudar a forma que a gente tem para lidar com as situações que a gente teme na nossa vida. Então, Moisés estava cheio de medo quando ele percebeu o quão grande era o faraó. Ele estava assustado demais para se aproximar daquela situação que causava medo nele. Como você tem lidado com seus medos? Gente, escreve aí no chat. Qual o tamanho dos seus medos na sua vida hoje? O de Moisés, eu posso dizer para vocês que era gigante. Gigante. Ele estava morrendo de medo ali. Como você tem lidado com seus medos hoje em dia? Conta para mim. Qual o tamanho que eles têm tido na sua vida? O que você tem deixado de fazer por causa deles? O que você tem feito porque você tem medo? Essa semana, o nosso foco é superar esses medos. Segunda-feira, você tem a semana para isso. Olha só, a Ká tá falando, né? Gigante, a Kabbalah me fez colocar o medo no lugar dele. A Paulinha tá falando, tentando reconhecê-los e lidar da melhor forma com eles.
Até o pensamento de perseguição, até de pensamento de perseguição, mas não é depressão. Me subestimo a autoridade dos outros. Medos, gente. Nós temos esses medos há quantos anos? Há milhares de anos. Ó, muito medo aqui no YouTube, né? O pessoal, muito medo de não realizar os meus sonhos, por exemplo. Uhum. Situações recorrentes que me levam a experiências ruins, repetitivas. Pois é. E aí isso vai causando medo. Todas essas coisas que nós vamos passando muitas vezes, que vão levando a gente a ficar nesse estado, paralisados, né? Para a maioria de nós, a gente fica paralisados. Então, quando a gente pensa em algo que nos dá medo. Agora, o que Moisés fez? O que a gente pode aprender? Ó, tenho medo de não realizar meus sonhos, ó. Pois é, medo de confrontar os outros, depois precisar deles. Uou, quantas coisas, né? Quantos medos que estão vindo à tona. E agora imagina depois dessa live, onde você vai ter mais tempo e você vai poder, de fato, se conscientizar mais e transformar esses medos. Porque a gente vai, hoje, falar sobre uma consciência, que vai ser uma ferramenta para você transformar isso na sua vida, tá? Então, Moisés estava cheio de medo, ele não queria confrontar o faraó, ele não queria se conectar com o faraó. E aí, o que o Criador fez? Naquele mesmo momento, o Criador já tinha dito, Boel parou, ou seja, venha para o faraó. E o Criador diz, nós vamos fazer esse trabalho juntos. Você não está sozinho. O Criador não disse isso só para Moisés. O Criador fala isso para você, hoje, nesse exato momento. Você não está sozinho. Em nenhum momento esteve. Em nenhum momento esteve. Muitas vezes a gente se sente assim, mas essa não é a realidade. Então, qual é? A gente está falando então de superar, de transcender os nossos próprios medos. E qual é a ferramenta? Qual é a consciência? Qual é a meditação que a gente pode usar para superar os nossos medos? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar alguns capítulos atrás, no momento que Moisés encontra com a consciência do faraó, que é a consciência da serpente, pela primeira vez. Então, a gente está aqui falando de vários códigos. Moisés, então, algumas porções atrás, ou seja, algumas paraxás atrás, ele tem esse primeiro encontro com a serpente. Como foi esse encontro? Então, existe um determinado momento que Moisés recebe um cajado do Criador. Materra Elohim, o cajado do Criador. Ele recebe esse cajado. E o Criador fala para Moisés que com esse cajado, ele vai realizar milagres, ele vai superar todos os desafios dele, ele vai conseguir superar todos os medos dele. Mas quando Moisés se conecta com o cajado pela primeira vez, acontece uma coisa muito estranha. O Criador fala para ele bater o cajado no chão, e aí esse cajado vira uma serpente. Ele toma um susto, e é óbvio que ele quer fugir da serpente. Mas o Criador fala para Moisés para que ele estendesse a mão, para que ele pegasse novamente aquele cajado. E aí o cajado vira de novo um cajado, e não mais uma serpente. Materra Elohim, o cajado do Criador. Qual é o segredo dessa história? Que é o segredo da superação de todos os nossos medos nessa semana. Primeiro, cada nome de Deus que a gente encontra nos textos cabalísticos representa uma consciência diferente de Deus. Deus é um só, de acordo com a Cabala. Mas ele tem várias faces, ele tem várias formas de se conectar com a gente. Várias. E a gente vai estudando isso também ao longo do tempo. Então, os cabalistas ensinam que a palavra Elohim, ou Elohim, ela é utilizada para falar que é essa palavra que a gente usou, né? Está escrito, na verdade, Materra Elohim. Ou seja, é o cajado do Criador, desse Criador, que tem uma energia específica. E que energia é essa? Esse cajado que o Criador deu para Moisés, ele representa o mestre de todas as forças. Baal HaKochot Kulam. O cajado representa o mestre de todas as forças. E o que é a tal da serpente que a gente estava falando? A serpente, ela representa a dúvida. É o obstáculo que está, muitas vezes, no nosso caminho de expansão de consciência.
de evolução espiritual. Quando você quer realizar alguma coisa, quando você se compromete com algo, mas mesmo assim tem alguma coisa que te impede de seguir em frente. Essa é a consciência da serpente. E por que a gente vive essas situações na nossa vida muitas vezes? Por que a gente vive situações que causam dor, que causam medo pra gente na nossa vida? É porque, e aqui tem, aqui, gente, tá a chave muito importante do grande segredo da porção dessa semana, que é o seguinte: porque nós vemos tudo como separado do Criador. A gente olha para situações na nossa vida, assim como Moisés olhou para o cajado, e aí, quando ele virou uma serpente, ele já pensava que aquilo era uma coisa ruim, que não vinha do Criador, que não era boa para ele. E daí a pouco o Criador fala, basicamente o Criador diz, epa, se recomponha. Basicamente o Criador fala, pega esse cajado, fui eu que te dei. Isso aqui é a minha conexão direta com você, não se esqueça. É através desse cajado que você vai superar todos os seus desafios, que você vai criar milagres. Tá, mas Yael é um cajado? Então a resposta da porção da semana é esse o segredo? Gente, não. O segredo é que nós costumamos ver as coisas como separadas. Nós não temos muitas vezes a sabedoria de olhar para as situações da nossa vida e entender que todas elas vêm da mesma fonte, todas elas vêm do mesmo lugar. Nós vemos as coisas como separadas do Criador, da luz do Criador. E a gente não entende que todas as situações são parte do Criador. Quando a gente pensa que uma pessoa pode ferir a gente, machucar a gente, que essa pessoa, a gente dá muito poder para uma outra pessoa. A gente pensa que alguém prejudicou a gente, é por isso que a nossa vida não vai para frente. Quando a gente dá esse nível de poder para uma pessoa, a gente não entende que essas pessoas elas foram enviadas diretamente pela luz do Criador para nossa vida. Quando a gente experimenta faltas na nossa vida, medos e principalmente o esquecimento de que tudo vem da luz do Criador, nós estamos experimentando a consciência da serpente, a consciência limitada. A gente pensa que existem coisas nesse mundo que não foram criadas por Deus. Mas como o cabalista Rav Ashlag ensina pra gente, é um segredo espiritual desse mundo que tudo o que existe no mundo tem uma permissão divina de existir. Como ele diz, nenhuma folha cai de uma árvore sem permissão divina. E muitas vezes nós nos colocamos com profunda arrogância, achando que nós sabemos mais do que essa força que tem toda a sabedoria do mundo, que nos colocou presentes através de, às vezes, desafios, às vezes através de inspiração. Como eu falei, a Cabala às vezes vai desafiar você e às vezes vai inspirar você. E o Criador está em todos esses lugares. Só que com a nossa arrogância, muitas vezes a gente olha para as situações e a gente diz, isso está errado. Isso não vem da luz. Isso não vem de Deus. Nada acontece na nossa vida que não tenha um propósito maior. Nada acontece em vão. A consciência de dúvida impede a gente de, muitas vezes, ver com clareza como cada situação existe para o benefício do nosso crescimento. E a verdade é que eu, o Criador, e as situações da minha vida somos um só. Não existe essa separação. O Criador está com você em todas elas. Foi Moshe que, naquele momento, Moisés, que enxergou o cajado como... Agora o cajado é serpente, agora o cajado não é. Não, ele, o Criador, a serpente, tudo uma coisa só. Mas a serpente faz muitas vezes. Tudo é uma coisa só. Tudo foi criado pelo Criador para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Mas aí, muitas vezes, a gente tem esse pensamento. Eu tô sozinho. Alguém tá tentando me prejudicar. Deus não tá comigo. Deus não tem nada a ver com essas situações da minha vida. Tá tudo errado. A vida é simplesmente injusta. Quem pensa isso às vezes aí? Escreve no chat. Você já teve esses pensamentos, pelo menos nos últimos dias, em algum momento? De que algo tá errado na sua vida, de que algo tá injusto na sua vida, de que as coisas não estão acontecendo como elas deveriam. Mas não. Não. A nossa consciência cria as nossas experiências e não as situações. É a nossa consciência. O nosso trabalho mais importante da vida, gente, ele não é braçal, não são quantas horas de trabalho você está fazendo.
não é físico. É na nossa consciência, em primeiro lugar. É sobre como nós vemos as situações e não é sobre as situações em si. É sobre a nossa consciência. É sobre o nosso olhar. Então, se a gente não trabalha no olhar, se a gente não trabalha na consciência, a vida não caminha, a vida não vai para frente. A nossa conexão espiritual é a coisa mais importante, porque ela é a essência. Você foi feito dessa força. E se você não se conecta com ela, como você vai encontrar respostas? Você não precisa ter uma religião, mas a sua espiritualidade é esse caminho de volta para casa. A verdade é que as situações que a gente passa na nossa vida, elas são neutras. Mas a gente pode, Bo El parou, passar por elas com o Criador, vendo um propósito maior para elas na nossa vida. Ou a gente pode viver as situações com essa consciência da serpente, pensando que nós somos fracos, que nós não somos capazes, que a gente não pode superar os nossos limites, que nós somos pequenos. E quantas vezes a gente se coloca como pequenos nesse lugar da serpente, esquecendo que nós somos criados por uma força divina. E quando a gente fortalece essa nossa consciência divina, a vida flui, gente. Porque você não tá sozinho. É uma lembrança. O Criador diz que a solução, essa semana, gente, esse é o grande poder que nós temos essa semana. Ele nos fala que a solução para todos os nossos medos e todos os nossos desafios é o cajado. Matecha Elohim. Por isso, Moisés não deveria nunca soltar esse cajado. É isso que o Criador fala, você nunca solta esse cajado. E o Criador estava mostrando para Moisés que nunca ele deveria duvidar, em nenhum momento. Mesmo nos momentos desafiadores que Bo El parou. O Criador está comigo em todas as situações. Quando a gente fortalece essa consciência, nós entendemos que tudo na nossa vida é para o bem. Tudo. E a nossa ferramenta e a nossa meditação para essa semana, a nossa oração para essa semana, o nosso trabalho interno dessa semana é qualquer momento que você esteja com raiva, que você esteja triste, que os medos surjam na sua mente durante essa semana, lembre-se desse pensamento. Tudo vem do Criador e é fortalecido pelo Criador. Bo El parou. Venha para o faraó. Eu tenho um propósito para você estar aqui. Venha com o Criador para todas as situações da sua semana. Não vai sozinho. Não vai sozinho. Isso não é só um pensamento, isso não é só uma meditação, isso é um pensamento, uma meditação e uma prática. Para você olhar para tudo aquilo que você tem medo e trazer um novo olhar completamente diferente e elevado para sua vida. Eu, o Criador, a serpente, as situações, somos uma única coisa. Baal Hakuhot Kulam. O mestre de todas as forças está comigo. Baal Hakuhot Kulam. O mestre de todas as forças está comigo. Essa é a nossa meditação. E aproveita para trazer então a sua mão para o teu coração. Vai trazendo essa consciência. Baal Hakuhot Kulam. O mestre de todas as forças está comigo. Criador, vem comigo. Convida. Criador, vem comigo para essa situação que está difícil na minha vida. Criador, vem comigo para que eu possa lidar através dos seus pensamentos, através da sua sabedoria. Me usa. Traz a sabedoria para o meu coração, para as minhas palavras, para as minhas atitudes, para que eu não haja sozinho, para que eu me lembre que eu nunca estive só e que você está sempre comigo. Bo El parou. Venha para o Criador. Não vá sozinho. Não vá sozinho.
Em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Lembre-se disso. Pode abrir seus olhos se você ainda não abriu. Estou muito, muito feliz de voltar aqui a falar de cabala com vocês. Realmente é algo que mexe profundamente com o meu coração. E eu estou muito, muito grata pela presença de vocês, honrada pelo tempo de vocês aqui, grata demais. E a gente vai ter... Quinta-feira tem conteúdo também, tem um conteúdo especial que eu vou compartilhar com vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem saber mais temas específicos que vocês querem saber o que a Cabala fala, vão me mandando também por direct. Esse ano vai ser cheio de conteúdo de Cabala, como eu falei para vocês. E essa é só a primeira live de muitas que vão acontecer. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, inspiração semanal, Cabala na prática, tá? Então, meus queridos, muito obrigada. Segunda-feira a gente vai ter esse horário das 7h30 que é ao vivo, e quinta-feira vai ser um conteúdo gravado, um conteúdo que tá bem legal, já foi gravado para vocês. Quinta-feira vocês vão receber também esse conteúdo, vai estar aqui, vai estar em todos esses canais. A gente vai ter tanto o Instagram, o pessoal do YouTube, e também a gente vai colocar lá o Spotify, ou seja, no Spotify vai ter o áudio, vai ser o nosso podcast, tá bom? Então, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, fiquem muitíssimo à vontade. Quero deixar, então, um beijo no coração de vocês. A gente se vê na quinta-feira e a gente se vê na segunda-feira ao vivo para a nossa live, tá bom? Um beijo, então, pessoal. Muitíssimo obrigada. E coloquem aí, antes da gente ir fechando, qual foi o teu aprendizado mais importante de hoje? O que fica com você? Talvez em uma palavra ou em uma frase curta, com o que você está indo embora da nossa live de hoje? Qual que foi a tua inspiração semanal? Conta aí pra gente. Não ir sozinha, fé, paz no coração. Maravilhoso. Quem mais? Medo ensina. Enfrentar o medo. Ele sempre está comigo. Com Deus estou indo embora. Muito bom. Enfrentar o medo, fé. Ele está comigo. Maravilhoso. Não estou sozinha. Precisa acreditar. Acreditar que o Criador está comigo em todos os momentos. Me permitir estar nesse estado receptivo. Perfeito. Muito, muito maravilhoso. Queridos, então, muito obrigada. Nunca estamos sozinhos. É isso aí, gente. Então, um beijo enorme para vocês. Nos vemos ao vivo na próxima segunda. Um grande abraço. Ótima semana e vamos colocar em prática, então, esses ensinamentos. Cabala na prática. Um beijo!